Começo esta mensagem compartilhando com vocês uma história do nosso grupo de visitação, Ministério de Visitação, que semanalmente visita membros da igreja, ou amigos, ou pessoas indicadas para receberem visita. O reverendo Marcelo acompanhava o grupo, acompanhou durante alguns anos. O reverendo Marcelo, certa tarde, chegou na minha sala, sentou-se e me disse: Valdinei, você não sabe o que aconteceu hoje na visitação comigo. E aí passou a dizer o que havia acontecido. Ele disse o seguinte: faltando alguns minutos para começar o culto, a anfitriã se dirigiu para mim dizendo: reverendo Marcelo, há uma coisa que eu não consigo entender, e o senhor sabe que eu nasci na igreja, fui criada na igreja, passei a minha vida toda na igreja, mas isso eu não consegui entender, será que o senhor poderia me explicar? E ele simpaticamente disse: pois não. E ela prosseguiu: não consegui entender ainda a doutrina da Trindade. Será que nesses 3 minutos antes do culto o senhor pode me explicar? É exatamente assim que eu me sinto nesta manhã. Confesso-lhes que tenho a mesma sensação. Como tratar de um assunto tão vasto, um assunto tão amplo, num tempo tão curto como esse que eu disponho nessa manhã? Mas qual tempo? Qual seria a quantidade de tempo que seria suficiente para que este tema fosse explanado, fosse tratado de modo pleno? Penso que todo esse desconforto proveniente provém da nossa abordagem quase sempre racionalista, ou seja, nós nos encaminhamos para a Trindade, para a revelação trinitária de Deus, com uma expectativa que nós compreenderemos tudo. E a verdade é que se tivermos de passar por todos os debates, por todas as polêmicas, por todas as fórmulas que foram preparadas e elaboradas ao longo dos séculos para explicar a doutrina da Trindade, certamente nos faltará tempo e aumentará essa sensação que nós não conseguimos progredir no tratamento deste assunto. A Trindade é um mistério. E logo de início eu gostaria de afirmar isso: nós estamos diante do mistério trinitário. Portanto, nenhuma explicação resolverá por completo esse mistério, o mistério da revelação do Deus Trino. Mas eu gostaria de avançar um pouquinho mais na compreensão desse tema. Mistério não é algo que não pode ou não possa ser compreendido. Mistério não é algo que não possa ser entendido, tampouco mistério é algo irracional, algo contraditório ou mesmo algo ilógico. O mistério também não é algo desprovido de significado, destituído de sentido. Mistério, na perspectiva bíblica, daquilo que nós encontramos no Novo Testamento, mistério é algo que, por ter um significado tão rico, é algo que, por ter tanto significado, não pode ser esgotado pelos seres humanos. Não pode nunca ser esgotado. O Deus Trino é parte do mistério da fé. Mas não no sentido que ele não possa ser conhecido, não no sentido que ele seja contraditório ou ilógico em si, mas no sentido que nós sempre voltaremos a ele. Nós sempre voltaremos à revelação de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo e nunca esgotaremos esta revelação. Uma boa imagem é a seguinte: imagine um banquete cuja mesa é infinita. Você vai a ele todos os dias, encontra os seus alimentos preferidos, os alimentos que você ama, você volta no dia seguinte, há sempre alimentos novos e você se alimenta, mas essa mesa nunca se esvazia, ela é uma mesa infinita. Mistério, portanto, não é ausência de significado. Mistério é aquilo que tem tanto significado, tem tanta riqueza que não pode ser esgotado, não pode ser jamais exaurido. Essa é a revelação do Deus Trino. Deus revela-se de forma trinitária e a compreensão da doutrina da Trindade, ou a elaboração dessa doutrina, não brotou da mente de algum teólogo solitário que tenha em algum dia dito: eu vou falar a respeito da Trindade, mas esta
convicção nasce da própria revelação de Deus registrada nas Escrituras. Por outro lado, o nosso contato com o Deus Trino não é proveniente de uma aula de escola dominical ou mesmo de uma série de sermões. Você tem um contato muito mais frequente com o Deus Trino. O nosso contato com o Deus Trino está na origem da nossa fé. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no batismo, o seu nome particular foi unido ao nome de Deus e à revelação de Deus enquanto Deus Trino. Todos os domingos, ao final do culto, você é despedido, você é enviado ao mundo sob a bênção do Deus Trino, bênção que nós lemos ainda há pouco, está aí na tela. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Examinemos então a revelação do Deus Trino tal qual ela aparece nessa bênção. A graça de Jesus. O encontro com a graça de Cristo é o nosso primeiro contato com o Deus Trino. É Cristo que nos revela a natureza trinitária de Deus, mas nós cristãos não falamos de Deus de um modo abstrato, de um modo apenas teórico, mas nós falamos de Deus a partir da pessoa de Jesus, daquilo que nós vimos, daquilo que nós encontramos em Jesus. Cristãos falam de Deus a partir de um encontro, a partir de uma experiência, a partir de uma caminhada com Deus na graça revelada no seu Filho, Jesus Cristo. Veja comigo três versículos que estão no primeiro capítulo do Evangelho de João. Assim está dito, porque nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Esse Deus unigênito nos revelou o Pai por meio da graça. A graça de Jesus nos ergue, nos levanta do chão, assim como levantou aquela mulher que estava para ser apedrejada. A graça de Jesus liberta-nos de toda a condenação. Jesus se dirigiu a ela dizendo: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Mas a graça abre as portas para a transformação pessoal. Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno, disse Jesus. Vá e não peques mais. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito revelou e revelou a Deus como um Deus de amor, como um Deus gracioso. O Deus Trino que revelou-se na face de Jesus é um Deus de amor, é um Deus de graça, um Deus perdoador. O Deus das segundas oportunidades, o Deus das segundas chances, o Deus dos novos começos. É esse Deus que nós conhecemos na pessoa de Jesus. Mas a bênção diz o amor de Deus, o Deus Pai. Veja comigo um segundo texto, João 14, versículos 8, 9 e 10. Assim está escrito: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? É Jesus quem nos revela o Deus Pai. Ele nos mostra um Pai que é amoroso, um Pai que é gracioso, um Pai cuja natureza foi traduzida na parábola do filho pródigo, um Pai que não segura nenhum filho em casa, mas um Pai que está sempre pronto para acolher, que corre na direção daqueles que voltam para casa arrependidos, um Pai que não faz sermão, que não dá bronca, mas abraça, restitui a dignidade do filho e faz uma festa porque o filho voltou para casa. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos o Pai de Jesus como nosso Pai e temos a experiência dessa paternidade. O Pai de Jesus, portanto, não é um patriarca inacessível.
O pai de Jesus não é um ditador inflexível, o pai de Jesus é chamado por ele de Abba, que significa pai querido, paizinho, expressando toda a intimidade. Portanto, o Pai revelado em Jesus Cristo não é uma projeção dos pais humanos, mas cada pai humano é desafiado a amar, assim como o Pai Celestial ama a humanidade. E em terceiro, a comunhão do Espírito Santo. O Deus Trino revela-se também como Deus Espírito, revela-se como o Espírito Santo. O Espírito pairava sobre as águas na criação, diz o Gênesis. Jesus foi gerado pela ação do Espírito Santo, dizem os evangelhos de Mateus e Lucas. O Espírito Santo foi prometido aos discípulos e veio sobre eles, veio sobre a igreja por ocasião do Pentecostes. O Espírito, na Bíblia, é o Espírito da verdade e é o Espírito também da liberdade. Jesus iniciou o seu ministério terreno sob a unção do Espírito Santo. Assim está dito no Evangelho de Lucas: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, dirá: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas o Espírito não traz o tipo de liberdade que é tão amada na nossa sociedade, no nosso mundo, ou seja, a liberdade individualista, que leva a cada pessoa a preocupar-se tão somente com seus próprios interesses. A liberdade que o Espírito Santo traz é a liberdade da comunhão, é a liberdade do cuidado mútuo. Nesta liberdade, trazida pelo Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, acabaram todas as classificações humanas que fazem separação entre as pessoas, as classificações entre judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres, pobres e ricos. A liberdade do Espírito não é uma liberdade da segurança intramuros, a liberdade trazida pelo Espírito é a liberdade para atravessar pontes, para construir pontes e ir na direção daqueles que são diferentes e que não representam uma ameaça para nós por serem diferentes. O Espírito Santo, por meio da comunhão, cria um novo povo, cria uma nova realidade, um povo firmado sobre a verdade e firmado também sobre a liberdade. Implicações de crer no Deus Trino. O que isso significa na prática para a minha vida e para a sua vida? A doutrina do Deus Trino diz que tipo de Deus é o Deus no qual você crê, no qual creem os cristãos. Quando nós dizemos que Deus é Pai, que Deus é Filho e Deus é Espírito, nós estamos afirmando que nele nós encontramos amor, nele nós encontramos graça e nele nós encontramos comunhão. E nós estamos dizendo que estas coisas, graça, amor e comunhão, que estas coisas estão na própria essência, são a própria essência desse Deus que revelou-se a nós. O que é que está? O que é que está no centro? O que é que está no centro disso que nós chamamos realidade? Qual é a força? O que é que sustenta a vida tal qual nós a conhecemos? Cristãos, à luz da revelação do Deus Trino, afirmam: no centro, a essência de todas as coisas reside no amor, reside na graça e reside na comunhão. Muito diferente é a compreensão do politeísmo, a crença em muitos deuses. Essa crença politeísta, ou as crenças politeístas, afirmam que no centro da realidade estão o poder e estão a guerra. No centro da realidade está a violência e o poder de dominar o outro. O mundo, segundo as diferentes visões politeístas, nasceu de uma guerra entre os deuses. Um deus foi vencedor, o outro foi derrotado, e assim o mundo foi criado. A visão cristã de Deus ensina que no centro da realidade última está Deus. E esse Deus é amor, é graça e é comunhão. Afirmar, portanto, que Deus é trino é afirmar que a essência do ser divino é um relacionamento eterno, inesgotável, entre Pai, Filho e Espírito Santo. O poder de Deus é o poder do amor, e o amor de Deus
na verdade, é o único e verdadeiro poder de Deus sobre o mundo, sobre a sua criação. Deus é uma comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo, que são diferentes entre si, como mostra a capa do nosso boletim, mas com uma só e mesma essência, ou seja, amor. Os gregos, que tinham uma linguagem filosófica para as definições, os primeiros cristãos gregos criaram um termo para expressar essa natureza trinitária de Deus. O termo é pericoreses, que significa literalmente orbitar ao redor do outro, inclinar-se para o outro, dançar ao redor do outro. Veja a citação na tela que explica esse conceito, explica a natureza trinitária. Diz assim: o Pai, o Filho e o Espírito Santo glorificam uns aos outros. No centro do universo, o amor-doação é a dinâmica da vida trinitária de Deus. Quando falavam em pericoreses, em Deus, os primeiros cristãos gregos queriam dizer que cada pessoa divina abriga as outras no âmago de seu ser, em um movimento constante de abertura e aceitação. Cada uma envolve e circunda as outras. O que isso significa para nós, seres humanos feitos à imagem e semelhança desse Deus que é a doação, desse Deus que é amor? Quando nós afirmamos que nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é o Deus Trino, nós estamos dizendo que nós fomos criados para doação, criados para oferecermos amor uns aos outros, e só nos realizamos nisto. Fomos criados para relacionamentos e não para o isolamento, não para a solidão. Nós fomos criados para revelar a imagem de Deus, quando nós nos doamos, quando nós nos entregamos aos nossos semelhantes. Veja a citação que está na tela, que diz assim: quanto mais somos um, mais cada um tem espaço e liberdade para ser quem é, real e autêntico. Osmar Ludovico fala isso no contexto da relação entre marido e mulher. E a experiência conjugal é exatamente isto. Quanto mais você está unido ao seu cônjuge, maior confiança há. E quanto maior é a confiança, mais a liberdade, mais a autenticidade. Você não perde a sua personalidade, mas você a encontra e pode ser quem você é à medida que você se doa ao outro. Mas isso pode aplicar-se também ao relacionamento entre pai e filho, pode aplicar-se ao relacionamento entre amigos. Ou seja, quando você está ao lado de uma pessoa que você confia, que você ama, para a qual você se doa, você se sente plenamente à vontade e pode assumir quem você é, ou seja, há espaço para segurança e liberdade. Por outro lado, nada torna uma pessoa mais desinteressante do que aquela pessoa que só se interessa por si, que só cuida dos seus próprios interesses. Se num primeiro momento a busca do interesse próprio apresenta-se como liberdade, essa liberdade não vai demorar para revelar-se como um encarceramento, uma prisão em si mesmo. E estar encarcerado em si mesmo é a pior prisão para um ser humano. Autoencarceramento, autoobsessão, egolatria, autocentrismo, busca dos seus próprios interesses estão na raiz. Estão na raiz de toda a infelicidade pessoal. Estão na raiz também de toda essa desintegração social que nós assistimos. Termino a nossa meditação. A doutrina do Deus Trino não é uma invenção da cabeça de algum teólogo ou da igreja cristã. A revelação da natureza trinitária de Deus chegou até nós na pessoa de Jesus, na história. O Deus Trino é graça, é amor, é comunhão. Pelo batismo, você foi introduzido no âmbito da vida trinitária, e pela bênção nós somos lembrados a cada semana que nós somos sustentados dentro da vida do Deus Trino. Mas o grande desafio para o cristão não é apenas crer na Trindade. O grande desafio para nós é centralizarmos a nossa vida dentro da dinâmica da vida trinitária. A Trindade é um derramamento constante da graça, do amor e da comunhão de Deus sobre todos nós, sobre todos que creem. Uma vida marcada pela graça.
uma vida marcada pelo amor e uma vida de comunhão podem ensinar muito, e ensinam muito, o que significa crer num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.